Está começando MG Podcast. Olá, estamos começando mais um MG Podcast, o podcast da mídia mineira. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial também. Ele é engenheiro, ele vai falar para a gente sobre energia solar. É uma coisa muito útil para você, então presta atenção até o final desse nosso bate-papo aqui, que pode servir para você economizar aí uns trocados, ou muito dinheiro até na conta de energia elétrica. Então isso é muito importante. Eu estou aqui hoje então com o Matheus Rangel. Isso mesmo. É engenheiro, Matheus. Eu queria que você se apresentasse então para quem está nos assistindo aqui agora, né? Falasse um pouco de você e como é que você entrou nesse ramo aí da energia solar. Olá, meu querido amigo Marcos Gama. Primeiramente é um prazer estar aqui, a quem eu tenho um carinho muito grande desde criança, né, Marcos? Você conhece aí a minha família, temos um contato especial. Tô ficando velho, vi esse menino novo. Mas é uma satisfação muito grande. Bom, e eu acho importantíssimo esse tipo de bate-papo, né, para que a gente consiga, de fato, disseminar ainda mais um tema tão importante no nosso país, que é a energia solar fotovoltaica. Estou me apresentando aqui rapidamente. Meu nome é Matheus, eu tenho formação técnica no curso de Eletrotécnica e Engenharia de Controle e Automação, aqui pertinho de nós, Cefet. Ah, sim. Então, passei 8 anos da minha vida estudando e já, assim, fazendo uma pequena introdução, foi exatamente no Cefet, através de um projeto de extensão, na época com o tema de energias alternativas, que eu tive o primeiro contato, onde não tínhamos nem, assim, não víamos placas solar instaladas nos telhados aqui da nossa região e ali a gente já começou um trabalho especial. É um prazer estar aqui e eu espero que, de fato, as pessoas possam se sentir aí beneficiadas com as informações que vamos trazer aqui. Então, nessa época que a gente está falando muito aí de eventos climáticos aí, de energia limpa, né? Eu acho que a energia solar é que está despontando aí com maior força. A gente sabe que tem energia eólica também, que o pessoal busca investir, mas eu acho que a energia solar no Brasil seria o principal, porque não falta sol no Brasil, né? Exatamente. O Brasil ele é um dos países assim com maior potencial em se tratando de energia solar. Mas nós temos também a energia eólica, né, como um outro tipo de energia renovável, muito utilizada, mas assim no Nordeste ou em outras regiões litorâneas aí que o vento de fato tem uma incidência interessante. Agora, a solar, ela é muito bacana porque ela pega o país inteiro. Qualquer região do Brasil que você vai é muito, mas muito melhor do que países que estão à nossa frente. Onde falta vento, não falta sol. Exato. Então nós temos países, por exemplo, na Europa, que quase não tem, né, uma incidência boa de luz, mas que estão muito à frente de nós no avanço tecnológico da solar. Então, assim, a gente espera que nós, da forma como até aqui, em 2025, nós avançamos, que nós possamos continuar assim, porque potencial a gente tem. E o que a sua empresa faz exatamente? A pessoa quer colocar uma energia solar em casa, ou se faz também para empresas, faz para residência? Sim. Explica mais ou menos assim o portfólio da sua empresa. Ok. Olha, hoje nós assumimos basicamente tudo, desde o projeto, que é a primeira etapa. Então, o projeto hoje é obrigatório em se tratando de um sistema conectado à rede elétrica. Você pode sim fazer um projeto isolado, né, onde você não tem essa conexão. Então a gente assume esse papel de projeto para que o cliente tenha em mãos um projeto de fato, que ele saiba o que de fato ele está instalando na casa dele. Só uma coisinha então, não é obrigatório a pessoa ligar na energia elétrica, não. Ela pode, eu quero só energia solar em casa, ela pode fazer dessa forma? Exatamente, porque existem hoje, para o pessoal ficar aí bem assim, a par do que existe de tecnologia, você tem os sistemas isolados e os sistemas conectados à rede. Também muito conhecido como off-grid, que você está totalmente isolado, sem conexão com a rede. E o on-grid, que você tem a conexão. Hoje nós temos até os híbridos. Então, basicamente, se tratando de projeto, quando você faz um sistema off-grid isolado, você não tem a obrigatoriedade, né, de fazer o processo de homologação,
que a gente faz num sistema on-grid conectado à rede. Então, o que manda de fato é a viabilidade do negócio. Os sistemas com baterias, eles são bem mais caros e por isso são pouco usuais. Mas provavelmente por causa da bateria mesmo. Exatamente, porque a bateria, além de ser cara, você tem que manter, né? Porque ela descarrega, você tem que comprar um banco novo de baterias. Então, por causa, assim, inclusive é uma tecnologia considerada uma das mais atrasadas no mundo, que são as baterias. Mas a gente tem acompanhado no mundo inteiro o avanço que isso vem tido, né? Nos carros, enfim, e na energia solar, isso também precisa avançar um pouco mais para que a viabilidade seja grande, de tal forma que os sistemas on-grid a gente não fique preso a eles. De certa forma, nos últimos anos a gente ficou preso ao sistema on-grid porque, de fato, ele é muito mais viável e ele continua sendo mais viável. Então, nós assumimos, né, respondendo a sua pergunta, todo o processo de projeto elétrico, homologado ou não na concessionária, a gente dispõe isso para o cliente e a gente assume também toda a parte de execução, tá? De instalação. E aí, tanto pessoa física como pessoa jurídica, vocês Exatamente. fazem. Pequenas, médias, grandes empresas, residenciais, tá? Existem empresas que focam só em grandes usinas. Não, hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue, tem equipe para isso, para assumir desde pequenos até grandes projetos. E existe, assim, alguma residência que é impossível colocar energia solar ou todas as residências têm potencial? Todas as residências têm potencial. Obviamente que, igual eu falei, os sistemas hoje mais usuais, que é o conectados à rede, a pessoa ela não consegue zerar a conta de luz. É engraçado que a gente vê propaganda aí, né? Que é possível zerar a conta de luz. Não, gente, isso não é possível. É para zerar só se fosse a bateria, né? Exatamente, totalmente isolado. Então, assim, você tem uma viabilidade que chega na casa dos 90%. Isso é uma verdade. mesmo? Então, você tem uma conta de luz hoje, igual aqui você estava comentando mais cedo comigo, de R$600, por exemplo. Você consegue, num padrão bifásico, passar essa conta de 600 para a faixa de R$70. Nossa, a economia é muito A grande. economia é muito grande e, consequentemente, você recupera seu investimento muito rápido. Quanto tempo demora para a pessoa recuperar o investimento dela quando ela resolve colocar energia solar na casa dela? E fica muito caro também? Fazendo duas perguntas. Claro. Fica muito caro e quanto tempo que demora, em média, para o pessoal recuperar esse investimento? Sim, só acabando a pergunta anterior, sim, é possível instalar em qualquer residência, é só analisar o conceito e mostrar a viabilidade para o cliente. O sistema on-grid é o que se mostra mais viável hoje, sempre, mas eu costumo dizer, para uma conta acima de 250 pelo menos reais, abaixo a gente tem que ser honesto, né? E falar para o cliente que de fato não faz muito sentido, beleza? Mas se ele quiser um off-grid, nada impede ele. E se tratando dessa questão de tempo de retorno, né, de preço, como é que está? Olha, o tempo de retorno, ele sempre, desde o início ali em 2014, ele se mostrou assim muito interessante no ponto de vista de investidor, né? O investidor hoje, ele procura investimentos que não ultrapassem os 3, 4 anos para recuperar o investimento dele. E, de fato, a energia solar ela conseguiu manter essa média, né? No início era sempre 4, 5 anos, né? Como não é linear a questão dos preços, ou seja, quanto maior o sistema que você compra, menor é o valor por quilowatts que você paga, você tem uma vantagem. Então a gente costuma dizer que a média é entre 4 e 5 anos ali no início, 2014. Então assim, existia uma vantagem, eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto depois também. O pessoal que investiu até 2022, eles tinham uma vantagem. Eles não tinham e não vão ter até 2045 um pequeno imposto, né, chamado fio B na conta de luz. Mas em contrapartida, sem brincadeira, Marcos, eles chegaram a pagar o dobro do que o pessoal paga hoje. O investimento era muito maior. Hoje em dia, então, está mais barato. Exato. Então, uma coisa compensa a outra. Eu digo que quem fez depois não se arrependeu, porque o payback, que a gente fala, o tempo de retorno, acabei de dizer, era de 4, 5 anos. Hoje nós temos situações que o cliente recupera em 2 anos. E qual que é o mínimo de placa solar que você tem que colocar na residência para ela poder conseguir ficar, vamos dizer assim, autossustentável, baixar a conta de luz até 90%? Essa é uma pergunta excelente, porque uma das coisas que a gente tem que ter, às vezes, muita cautela e paciência para explicar, o cliente que não entende, porque às vezes ele pega um orçamento, aí está lá, 8 placas, mas ela tem uma especificação. 8 placas, por exemplo, de 570 watts pico. Aí ele chega para outra empresa aqui, eu preciso de 8 placas. A outra empresa, se ela não souber, sabe, dialogar, ela vai simplesmente pegar as 8 placas que ela tem disponível, vai fazer o orçamento para ele. Ou ela vai ganhar, ou ela vai perder esse orçamento, mas sem saber o porquê. Então, o que acontece? É um conceito muito simples. Existem placas
de 450 watts, de 500, 550, 570, e o dimensionamento não é o mesmo. É igual lâmpada, né? Exato, o dimensionamento não é o mesmo. Então, o que acontece? O mínimo de placas, o mínimo, a primeira coisa, você tem que analisar o consumo do cliente. Analisou o consumo do cliente, você tem uma equação, essa equação ela te dá o número, né, mínimo de potência instantânea em placas que você tem que ter. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você chegou à conclusão que você tem que ter 1000 watts de potência. Qual placa que você vai pegar? Você vai lá, vai ver o modelo disponível, vai pegar os 1000 de referência e vai ver a quantidade de placas que se aproxima a esses 1000. Então, assim, é muito de acordo com o consumo do cliente, em primeiro lugar, e depois a placa que você tem disponível. A primeira coisa que tem que ser feita, então, é saber quanto que o cliente consome. Exato. Agora, você falou que se a pessoa tiver uma conta menor de R$250, fica meio inviável. Mas nenhuma plaquinha, de repente, para poder ajudar? Olha, inviável, que eu digo assim, não quer dizer que não vai ter retorno, porque você pode muito bem pegar uma placa para atender só ar-condicionado. Só uma coisa. Exato. Aí já cai a conta de luz. Não é, gente. Vocês têm que entender, não é obrigatório você atender 100% da sua conta de luz. Entendi. Sua pergunta foi excelente. Por quê? Às vezes o cara, eu quero só 30% da minha conta. Eu quero só o ar-condicionado, eu quero atender só ele. É possível? Sim. Coloca ali você duas põe uma plaquinhas. placa, duas já resolve. Exato. Eu mesmo, na minha casa, fiz no início 4 placas para atender um ar-condicionado. Depois, quando eu tive a oportunidade, eu fiz um upgrade, coloquei o restante para atender 100%. E a placa atende o ar-condicionado o dia inteiro? Por exemplo, aqui eu fico ligado praticamente mais de 20 horas, vamos dizer assim, porque eu costumo trabalhar à noite e o dia inteiro também no estúdio. Então, será que a placa atenderia o ar-condicionado? Essa pergunta é boa porque a gente fica naquela questão, mas é à noite, não tem sol, como é que a gente vai fazer, né? Então, o que você tem que entender é o seguinte, o período que a solar, de fato, atua diretamente, suprindo as cargas de uma casa ou indústria, é no período das 7 da manhã até as 5, 5 e meia da tarde. É o período, o pico dela é ali, meio-dia. É o período que tem sol. Exato, é o período que tem sol. Então a pergunta que fica é, mas como que eu vou atender o período da noite? Então, você sempre tem um sistema em que o relógio, né, que a concessionária instala na sua casa, ele é bidirecional. O que significa isso? Hoje, para quem não tem energia solar, o relógio unidirecional ele vai ler só o consumo. Esse é o primeiro ponto. Colocou energia solar homologado, por exemplo, na Energisa, na nossa região, você vai ter um relógio bidirecional. Então, você vai passar a ter um controle do consumo e também da geração. Mas a geração que ele lê é exatamente aquela que sobrou durante o dia. Porque a usina está operando, imagina que hoje, nesse horário, ela está operando, mas ela está gerando muito mais do que o ar-condicionado ou a casa está precisando. Esse excedente você perde ele? Não. Esse relógio ele faz a leitura. A energia ela volta. Mesmo se eu ligar só no ar-condicionado, então dá para fazer isso? Dá para fazer. O ar-condicionado, o que acontece? A potência dele é muito pequena. Então você colocando ali 4 plaquinhas, ela vai atender ele tranquilamente e talvez sobre até um pouco mais, que você não perde a sobra. Tem que destacar isso, você não perde essa sobra. Ela é compensada sempre que possível. Então, agora eu quero entrar numa outra questão. O pessoal que vende a sobra, como é que funciona isso? Porque eu ouvi falar que você pode vender aquela sobra até para outra pessoa, se ela quiser, ou então vender para a companhia. Como é que funciona isso? Primeiro ponto que as pessoas têm que entender, não é possível vender energia. Esse termo é um termo totalmente errado, tá? Ninguém pode vender energia. Segundo ponto, você não consegue fazer um tipo de negócio, né, direto com a concessionária. Ela não vai pagar para você o excedente que você injetou. Beleza? Não, isso não é possível. Inclusive, se eu não me engano, vocês podem estar pesquisando aí, eu não sei se foi na Alemanha ou se foi na Espanha. Inicialmente, né, pelo apoio governamental que teve para, de fato, né, explodir essa tecnologia lá, lá eles fizeram isso. Eles prometeram pagar o excedente, o governo pagar, mas foi assim, um tiro no pé. Não deram conta de manter e depois acabaram quebrando os investidores. Daqui a pouco o pessoal está gerando mais do que a companhia pode pagar. Exatamente. Então, assim, não existe isso no Brasil, nunca existiu, tá? Vender para concessionária. E agora, como é que funciona isso, então, do excedente? Então, o excedente, ele começou a ser permitido ali nos anos 2014, 2015, não me lembro agora qual é a norma técnica, mas basicamente você tem a possibilidade da geração compartilhada. E hoje a modalidade mais usual, tá, no sistema residencial, até a empresa, é o autoconsumo remoto. O que significa isso? Você gera um sistema, por exemplo, para atender a sua casa. A sua casa, vamos usar o exemplo estúdio.
O estúdio, a média dele é, sei lá, 500 kWh. Aí você vai e faz um sistema com capacidade de 1.000. Aí você pode pegar todo o excedente e destinar para uma outra casa ou para um outro familiar, apenas colocando a conta de luz dele na mesma titularidade aqui do estúdio. Então você consegue mandar, e também porque ele pertence à mesma área de concessão, que é a Energisa. Então, obedecendo essas duas regras... No caso, você pode doar, então, esse você excedente pode para doar. alguém, no caso. O que acontece muito hoje, no termo de comercialização de energia, que não é proibido, é você fazer um contrato de locação do equipamento. Então, a pessoa faz um investimento de uma usina que vai gerar aí muito mais do que ela precisa. O excedente, ela passa para pessoas que, de fato, fecham o contrato de locação com ela, proporcional ao consumo delas, mas é um contrato de locação. Tem que ficar muito claro isso. Locação dos equipamentos. Então, por exemplo, X% dos equipamentos vai ser utilizado para atender o Zezinho, né, que entrou nesse consórcio, vamos falar assim. Então, você consegue, né, como investidor, fazer esse tipo de comercialização. Beleza? E tem formas para você atuar tanto como autoconsumo remoto, que é uma única titularidade, igual eu expliquei, mas você pode também hoje criar um consórcio mesmo, criar um CNPJ, uma associação, e entrar como um consórcio e fazer tudo direitinho. Interessante. E esses aplicativos aí que o pessoal tem anunciado, falando que você não precisa instalar placa de energia solar, não precisa instalar nada, você só acessa o aplicativo, faz um cadastro Sim. e reduz sua conta de luz. Como é que funciona? Então, vai de encontro a isso que eu acabei de dizer. São usinas, inclusive concessionárias entraram, né, nesse modelo de negócio. Você vê aí diversas usinas de megawatts sendo construídas para tudo quanto é lado, da CEMIG, Energisa. E qualquer pessoa pode comprar isso? Então, aí a pessoa vai, né, imagina que você é o investidor. Você tem esse consórcio já formalizado, tudo direitinho. Você tem a usina operando. Você chega para mim e oferece, olha, eu consigo até 30% de desconto em cima da sua conta de luz. Você aceitando, vocês vão fazer o contrato e, de fato, dentro dessa modalidade, você vai ter esse desconto abatendo na sua conta de luz todo mês. Aí, ao invés de você pagar o valor integral, por exemplo, na conta de luz da Energisa, você vai repassar para esse consórcio. Entendeu? Entendi. Então, assim, respondendo a pergunta, é possível? Sim. E é uma modalidade de negócio altamente rentável que chamou a atenção de vários investidores do Brasil. É rentável para quem investe e é bom também para quem É claro, compra, porque né? às vezes a pessoa não quer investir nada. Imagina, de repente, no mês que vem você já começar a ter um desconto de 30% na sua conta de luz. Já ajuda bem, né? Exato. Então, aproveita aqui esse tempo para, inclusive, dizer que nós operamos, né, na parte de projeto e execução, mas também temos parceiros, tá? Que se você precisar, se você optar por essa modalidade, nós conseguimos também. Ah, legal. Já, então, vou pedir até para você deixar o telefone para a gente poder, para quem está nos assistindo, poder entrar em contato com vocês. Mas vamos falar então de uma outra coisa que está repercutindo muito na internet, que parece que é uma lei, eu não entendi direito, parece que é uma lei do governo de Minas, que você só pode ceder energia depois das 19 horas, um negócio assim. Você está por dentro dessa lei? Você está a par disso? Como é que funciona? Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de pontuar. A primeira questão não existe uma lei específica para Minas Gerais, tá? Em relação a isso. Tá. O que então é fake news falar que é só em Minas. Exato. Eu não vi assim o vídeo por completo, não me lembro inteiramente dos detalhes, se o rapaz falou que era só em Minas, mas eu lembro que de fato ele usou o exemplo da CEMIG, né? Que está em Minas. O que acontece, Marquinhos, é que em se tratando de lei, a lei que nós temos é a 14.300, tá? E ela vale para qualquer estado do Brasil, beleza? Esse é o primeiro ponto. Essa questão das reprovas, que foi citada no vídeo e que de fato viralizou, tem sido um tema muito discutido desde 2023. Por quê? Quando de fato nós passamos a ter uma lei que foi vigorada, vamos falar assim, no início de 2023, existe um artigo muito polêmico nessa lei, que é o artigo 73, se vocês quiserem ver depois, que possibilita, né, as concessionárias, de certa forma, ou reprovar, ou então colocar alguma sugestão nos projetos que são homologados pelas empresas integradoras, eu, por exemplo, né, e outras empresas, onde ela pode reprovar alegando que a rede está tendo um problema de instabilidade, mais conhecida como inversão de fluxo. Então esse é o tema assim, mais viral no nosso mercado, que é a inversão de fluxo, que basicamente é o quê? Gente, inversão de fluxo, literalmente eles alegam isso, que o número de geração naquela rede, naquele local, está tão grande ao ponto de inverter o fluxo.
Então, tipo assim, isso causa instabilidade na rede. Ao invés de ser um fluxo normal, né? Por exemplo, estamos aqui no lado de uma subestação, né? Da Energisa. Então, ao invés de ser um fluxo normal da subestação para a sua casa, eles falam da que minha casa para a subestação. Exato, eles falam que isso tem causado uma série de instabilidade, problemas. A questão é... Sobrecarregaria a subestação, vamos dizer assim. Não só a subestação, mas alguns reguladores, algumas questões que estão nesse caminho também. Eu não vou me aprofundar muito, senão o pessoal não entende. Mas para você entender, a alegação é instabilidade na rede. E isso não pode haver, segundo eles. A questão é que, da mesma forma que existe esse artigo 73 falando que a concessionária pode alegar isso, mas existem outros também artigos na mesma lei que obrigam a concessionária a apresentar um estudo minucioso e completo, mostrando e provando que de fato está tendo essa instabilidade. E Então, não só na palavra. Exatamente. Né? Inclusive dando sugestões de como arrumar. Entendeu? Agora, o problema é que no Brasil algumas coisas não rodam direito, né? É incrível. Então, assim, as concessionárias citadas, por exemplo, nesse vídeo, de fato cometeram assim ações que, no meu modo de ver, não são coerentes. De alegar que está tendo problema ali, mas simplesmente um textinho resumido ali que não prova nada. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar aqui algo polêmico para o pessoal refletir. Essa concessionária, inclusive, que citaram, ela reprovou projetos, cara, residenciais. Projetos de 3 kW que atende uma conta aí de 300 kWh, R$300 por mês. Projeto pequenininho para atender uma casa, tem inúmeras reprovas por essa concessionária. Agora, vamos refletir. Esse modelo de negócio que eu falei, né, da comercialização de grandes usinas por consórcio, você andando aí em todo o estado de Minas, em outros estados, você vai ver inúmeras usinas de 1 mega, 2 mega, 3 mega. Nós temos uma aqui perto de nós, uma usina de 3 megawatts, equivalente aí a 600 casas de porte pequeno. Sim. Será que esses projetos eles estão sendo... na Aurora, né? Agora eu te pergunto, será que esses projetos eles estão sendo reprovados por inversão de fluxo? Será? Acredito que não, né? Elas mesmas estão fazendo usina para elas mesmas. A CEMIG tem as próprias usinas, a Energisa está tendo as próprias usinas. E aí, será que isso... Eu sinceramente, eu não vou afirmar nada, mas eu deixo isso aí para o pessoal pensar. Mas como é que é esse negócio do horário, que fala que você não pode repassar energia durante o dia, só durante a noite? Exatamente, vai nessa informação que eu acabei de dar, porque segundo eles, naquele horário, é como se tivesse um pico suficiente que acaba com a rede deles. Né? Então, no horário que não tem esse pico, que seria, na visão deles, só ali à noite, 6 horas da noite, você pode injetar tranquilamente que a rede não está sobrecarregada naquele período. Agora, é uma piada, né? Você vai usar o quê? Energia lunar? Foi o que o pessoal do vídeo falou. Não vai gerar energia nesse horário. Tem até uma solução, que é exatamente pegando as baterias. Por quê? Você carrega as baterias no período de pico, não injeta nada na rede, e aí depois você consegue injetar à noite. Mas isso então não é uma lei estadual? Isso não é uma lei. Não existe. Isso aí é um artigo 73 que tem na 14300, que de fato, se for provado que a rede está precisando de uma melhoria e que o sistema não pode ser conectado, quem manda de fato é a concessionária. É ela que sabe. A questão é que soa como assim uma espécie de sacanagem. Por quê? Porque projetos minúsculos estão sendo reprovados e o Brasil, cara, não chegou nem na metade do que pode chegar de geração solar. Tem muito que crescer. A prova disso pega aí qualquer lugar do Brasil, no satélite do Google. Olha o número de residências que tem energia solar. É a minoria em todos os bairros. A concessionária que você fala é CEMIG e Energisa, no caso. Por exemplo. Tem a CPFL que em São Paulo começou a ter esse problema também. Não, eu tô falando no caso de Minas. Exato. Seria as duas. As principais, sim. As principais, né? A Energisa eu quero aqui aproveitar e fazer um elogio. E eu espero que esse vídeo de fato chegue aí, né, aos analistas. Chegará, porque tem muita gente da Energisa que acessa o nosso site e as nossas redes sociais. Então, eu particularmente prefiro sempre fazer os projetos da Energisa, primeiro porque tem um time altamente qualificado. Os analistas da Energisa fazem um atendimento humanizado. Tá? O meu abraço aí para o senhor Nicolas, um grande amigo meu, e aos diretores também, que pelo menos na nossa região e também nas grandes regiões não estamos vendo nenhum tipo de burburinho nesse sentido de reprova por inversão de fluxo. Bom, e no meu modo de ver... Realmente, quem já morou em outra cidade que não é Energisa sabe a diferença que isso causa, porque a Energisa ela é muito mais organizada mesmo. Sim, e olha, e de fato isso chega a ser uma piada, porque assim, a impressão que dá é que o sistema solar está oferecendo algum tipo assim, de... como é que a gente pode dizer?
algum tipo de prejuízo para as concessionárias você ter energia solar. Isso é uma mentira. A própria Energisa, se você for pesquisar aí no ano passado, no terceiro trimestre teve um lucro aí, é público isso, de mais de 700 milhões de reais. Então, assim, tem receita, tem condições de investir em infraestrutura. A própria Energisa também tá produzindo energia solar. Claro. Também. E ela tá economizando porque ela simplesmente, antigamente, quando não existia isso, ela simplesmente revendia. Então, à medida que o consumidor vai tendo a sua própria energia, eu não falei que a energia volta para a rede, o excedente? Sim. Isso é aproveitado na vizinhança. Isso corta custos dela também. Sim. Entendeu? Então, assim, nas entrelinhas tem vantagem para todo lado. O que está acontecendo de fato hoje, na minha visão, é uma sacanagem porque o Brasil não chegou nem perto do que ele pode chegar. Tem muita margem de crescimento. E, resumidamente, na minha visão, tá, pessoal? O que está acontecendo é que algumas distribuidoras simplesmente não querem investir na infraestrutura da rede elétrica. Não querem melhorar a condição dela para atender, de fato, as novas demandas. Entendi. Então, o consumidor não precisa ter medo de colocar energia solar em casa e ele vai conseguir também repassar essa energia para algum parente, alguém que ele conhece. Isso funciona normal, não mudou nada. Exatamente. Tem funcionado desde o início da mesma forma, tá? Agora, se algum cliente tiver algum tipo de receio, né, a gente, infelizmente, tem um lado bom desse tipo de conteúdo que viraliza. Por quê? Já chegou até no Senado, né? E a gente tem um projeto, depois você pode até nos dar um apoio aí, que é o projeto 624, projeto de lei, que precisa ser aprovado, que vai resolver de vez essa questão de inversão de fluxo. Resolve de vez. Então nós já ganhamos o apoio a partir desse vídeo do senador Cleitinho. Meu abraço aí para o senador Cleitinho. Que vai ser candidato a governador de Minas. Né? Exatamente. Então eu creio seriamente que isso vai se inverter, porque tem que se inverter. O Brasil tem muito que crescer. Muito que crescer. E você aí, meu querido, pode ficar tranquilo. Nós te damos todo o respaldo técnico. Se você quiser primeiro garantir a aprovação do seu projeto para depois terminar o seu investimento, a gente consegue fazer isso para você também. Como que a pessoa faz para entrar em contato, então, com a Solar? Olha, hoje nós temos um trabalho fortíssimo na região de Ubá e adjacências. Eu, particularmente, resido ali. Pego a parte de projeto, né? Sou engenheiro projetista dela, mas nós temos os nossos vendedores, né? Os nossos consultores comerciais. A região aqui de Cataguás, Leopoldina e todas as cidades vizinhas, tá? Ela está sendo atendida pelo número de WhatsApp, posso falar aqui? Sim, pode falar. 32, o DDD 99959 9315. Repetindo, 329 9959 9315, tá? É a nossa consultoria de vendas aqui da região, que vai te atender super bem. Muito e bom. Tendo algum tipo de dúvida, você pode ficar tranquilo que eles vão encaminhar diretamente para o nosso setor de engenharia, que é coordenado por mim. E se você puder nos dar também uma moral lá no Instagram, o nosso Instagram, não sei se você consegue depois colocar na telinha ali, mas é o arroba? Solari_energia solar. Beleza? Tá. Tem aqui um boné que, inclusive, nós vamos deixar um de presente aqui para obrigado. Nosso querido amigo Marcos Gama. E o nome da Solar aqui, dá para você ver aqui pelo vídeo. Obrigado. Muito bom. Agora, geralmente o pessoal que trabalha assim não gosta de falar preço, né? Mas a gente começa com quanto, pelo menos, no mínimo, para a pessoa ter uma ideia de colocar energia solar em casa? Sim. Olha, se você for fazer um sistema hoje, por exemplo, um ar-condicionado de 12 mil BTUs para você dormir fresquinho, aí uma média de 10 horas por dia, umas 4 placas na média de 550 watts, 570, que são as que mais vendem hoje, tá? Você vai investir aí seguramente em torno de 5 mil, 6 mil reais, ok? Talvez menos. Depende muito da marca que você vai querer, isso conta muito. Depende do profissional que vai te atender. Beleza? E a durabilidade dessas placas, como que é também? Ela dura muito tempo? Sim. Olha, o sistema não foi feito para durar pouco. Isso aí eu posso te dar como prova as estações espaciais, né? Você tem placa desde a década de 70 no espaço. É verdade. Então tá aí a primeira prova. Então as garantias, inclusive, você pode puxar aí em qualquer catálogo que você for ver. Só que lá também no espaço não tem gato, não tem cachorro, Exato. Não tem passarinho, pombo, né? Exatamente. Então, assim, mas existem colisões, né? De algumas questões. Então, assim, risco sempre vai ter. Riscos, né? Mas você tem seguros hoje. Inclusive, nós temos parceiros que você pode cobrir, não fica ruim, tá? Você pode fazer seguro. Pode fazer o seguro. Placa. Não só da placa, mas do telhado, da casa toda, pode aproveitar e fechar um pacote completo. Mas, assim, respondendo a pergunta, a média de garantias hoje, tá?
para defeito de fábrica, tá? Eu nem estou tratando de seguro, contra roubo, contra... Eu estou falando de defeito. Deu um defeito de fábrica, é 12 anos a média, de 12 a 15 anos nas placas, tá? É um bom tempo. É um bom tempo. E 10 anos nos inversores. Os inversores são os equipamentos assim, mais caros, tá? Não é só a plaquinha que fica no telhado que tá... Tem um equipamento que é o cérebro do sistema, é o inversor. Então esse equipamento, ele pega toda a energia das placas, que é em forma de corrente contínua, converte ela para aquilo que é usual nas casas, que é a corrente alternada, e ele consegue fazer todo o gerenciamento da energia. O que a casa precisa ali instantâneo, ele está alimentando. O que a casa, na verdade, o que está sobrando da usina, ele consegue mandar de volta para a rede. Então é um equipamento altamente inteligente e por isso considerado o cérebro do sistema. Não à toa é o mais caro também. Beleza? Mas são garantias, você está vendo aí, de longo prazo. Se a média de retorno é 2, 3 anos hoje, em 2, 3 anos você recuperou. Depois você tem o quê? Mais de 10 anos tranquilamente de muito lucro. De lucro, né? É verdade. Bom, espero ter respondido todas as perguntas de vocês aí com relação à energia solar. Se você ainda tiver alguma dúvida, nós vamos colocar o telefone na tela aqui da empresa, do Matheus. E aí você pode ligar diretamente, conversar com eles lá e se informar melhor, e já negociar com eles. Também eu acho que eles vão estar abertos a negociações. Sim, também. Claro. E isso é normal. Então, qualquer dúvida, vocês vão poder ligar para eles. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para a gente aí, para poder se despedir, que a gente já chegou no final do programa aqui. Bom, novamente o sentimento é de gratidão, tá, por esse espaço aberto aí ao nosso trabalho. Eu espero de coração que vocês, né, que estão aí, seguidores, né, do Mídia Mineira, sejam favorecidos, porque a informação ela é muito importante. Não fiquem apavorados com esse monte de coisa que compartilham. Busque uma empresa séria. Existem várias na nossa região, tá? E tendo algum tipo de dúvida a mais, eu me coloco à disposição para estar respondendo. Depois você pode colocar aí outros contatos que a gente atende também. E muito obrigado, Marquinhos, tá? Que Deus continue abençoando o seu trabalho aí, que é de suma importância para Cataguás e região. Até a próxima, então, se Deus quiser. Até lá. Até mais.